Vaza Jato. Um dos procuradores da operação reconheceu a veracidade de mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil. Numa entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o procurador, que pediu anonimato, revelou que era um dos integrantes do grupo no Telegram e que conseguiu recuperar parte das mensagens trocadas. Entre elas está especificamente o diálogo do dia 31 de outubro de 2018, no qual os procuradores criticam Sérgio Moro por se encontrar com o então candidato Jair Bolsonaro. O trecho é esse aqui, olha, dá uma olhadinha. A procuradora Isabel Groba diz: é o fim ir se encontrar com Bolsonaro e semana que vem ir interrogar o Lula. Jerusa Viecili responde: concordo com tudo, Isabel. Laura Tesler também. Pelo amor de Deus, alguém fala para o Moro não ir encontrar Bolsonaro. O fim de semana foi de muitas revelações. Em outro trecho trazido pelo Intercept, procuradores criticam duramente Sérgio Moro pelo que consideraram uma agenda pessoal e política do juiz. Para eles, Moro infringia sistematicamente os limites da magistratura para alcançar o que queria. Esse é o trecho da conversa, dá uma olhada. Duas frases resumem bem. O procurador Ângelo diz: cara, eu não confio no Moro, não. Em breve vamos receber cota de delegado mandando acrescentar fatos à denúncia e se não cumprimos, o próprio juiz resolve. Risos. A procuradora Monique Schecker diz, resumindo: Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. O jornal Folha de São Paulo também trouxe reportagem no fim de semana sobre a Vaza Jato. Conversas de 2017 revelam que os integrantes da Lava Jato só teriam ficado satisfeitos com a delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, depois que ele incriminou Lula no caso do apartamento triplex, pelo qual o ex-presidente veio a ser preso em abril de 2018. Ainda de acordo com a Folha, integrantes do STF começam a manifestar receio de que, com o avanço de revelações sobre bastidores de delações, colaboradores digam à justiça que foram obrigados a assumir crimes que não cometeram. Sobre isso, nós conversamos agora com o professor de Direito, Fernando Ideu. Oi, Fernando, que bom te receber de volta aqui no Bom para Todos, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde a todos. Já estou me sentindo em casa aqui com vocês. Não é? Que bom, a gente fica feliz. Fernando, estão mexendo nesse vespeiro, então, que são as delações. Essa metodologia foi bastante criticada, inclusive pela defesa do ex-presidente, e agora pode vir muita coisa à tona a partir desse trecho revelado pelo Intercept, pela Folha de São Paulo, sobre a delação especificamente de Léo Pinheiro, né? O que você achou disso tudo? Inclusive, se começarem a aparecer realidades como essa, que os delatores, os colaboradores foram pressionados a exporem certos fatos, isso pode configurar até uma certa tortura psicológica. O que tudo isso significa? Bom, Thalita, faz muito tempo que eu tenho dito já que essas delações são, na verdade, delações extorquidas mediante sequestro e acho também, considerando a situação dos presídios que a gente vive aqui, isso é uma forma até de tortura, né? Não tem nada de espontâneo nesse método que eles colocam aí, como deveria ser a delação. A delação deveria partir do próprio acusado, né? Pois bem, eu acho que tivemos capítulos importantes da Vaza Jato nesse fim de semana, né? Esse belo resumo que você fez aí nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que já está fora de questão a forma parcial e o conluio que o Sérgio Moro tinha aí com a acusação e com a Polícia Federal. Até os próprios procuradores agora, vem a tua mensagem dos próprios procuradores, reconhecendo aí e preocupados com pelo menos dar uma aparência, né? Vocês viram, não pode encontrar o Bolsonaro, que as pessoas vão pensar como vai ser a aparência, porque a essência todo mundo já sabe, é de um juiz inquisidor. Então, essa acho que já bota uma pá de cal aí nesse assunto da parcialidade e da forma como o juiz Sérgio Moro atuava. Agora, eu acho que mais importante de tudo é essa reportagem da Folha, que mostra aí como a delação do senhor Léo Pinheiro e do senhor Agenor Medeiros
como essas delações foram obtidas, né? Isso é escandaloso. Eu acho que eu fiz um texto na época lá da sentença, um texto que viralizou um monte e tal, que eu falava exatamente, colocava os pontos aí da sentença, mas o principal ponto era isso, era a tal delação informal do Léo Pinheiro. Isso é escândalo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso, se as pessoas tomarem consciência de como isso foi feito, isso vai ter a verdadeira dimensão que tem que se dar, que é de um escândalo, né? É óbvio, né? Isso aí muita gente já diz, né? Todos os juristas sérios que eu conheço reafirmam que a sentença do juiz Sérgio Moro contra o Lula foi uma sentença sem prova. Isso é um fato. Mas essa narrativa retórica, né, esse processo penal de exceção, essa maquiagem que se dá no processo para parecer legítimo, exige que se apresente alguma coisa como se fosse prova, né? E o que foi essa coisa que o juiz Sérgio Moro apresentou? Além de um monte de documentos sem sentido, documentos que não mostram nada, que não mostram nem a propriedade, nem a posse, além de uma notícia de jornal, uma notícia do jornal O Globo, que não faz, né, a retroalimentação da exceção, aí, o judiciário vaza para a mídia e depois fundamenta a notícia do jornal, né? É um ciclo altamente nocivo. Mas o que foi ali o elemento que o Sérgio Moro usou como principal para falar, teve a reforma no apartamento, e isso foi como contrapartida para contratos da Petrobras. Foi a declaração do Léo Pinheiro e foi a declaração do Agenor Medeiros, o presidente da OAS e o diretor executivo aí da OAS. E agora a gente sabe, né, na época eu já falava isso, porque é óbvio, é só você olhar as notícias do jornal, né? O Léo Pinheiro tenta fazer delação, a delação é negada porque não fala nada do Lula. Léo Pinheiro é condenado a 30 anos. Delação negada porque não fala nada do Lula. Aí quando ele decide falar alguma coisa, né, inventar uma história aí que não tem nem pé nem cabeça, depois de tudo isso, depois de ter ficado preso, anos preso, com perspectiva de ficar mais 30 anos ainda preso, ele vai lá e fala. Né? Vai lá e fala. E aí o Sérgio Moro faz com ele uma delação informal. Não teve delação, não teve acordo. Olha que absurdo. É o juiz falando assim, se você pegar a sentença, né, tá claro, ele fala assim, embora não tenha tido acordo formal, isso é uma discricionalidade do Ministério Público Federal, mas ele contribuiu bastante, então eu vou dar os benefícios como se ele tivesse feito um acordo. Vejam, isso não existe, é um juiz olhando para o réu e falando, o que ele falou é bom, agrada, então eu vou dar o benefício da delação para ele, sem que ele tenha feito a delação com o Ministério Público Federal. Isso é totalmente escandaloso, já era a época, mas agora vindo à tona esses diálogos que mostram que os próprios procuradores falavam, ele não quer falar do apartamento, não está indo, então agora fica ainda mais clara essa parcialidade e essa ausência de provas. Eu lembro que virou até esquetezinho do Porta dos Fundos na época, né? Que eles fizeram, tem que dizer Lula, enfim, era uma situação já escancarada, mas agora tem prova disso tudo. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, Fernando, a Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia diz que vai entrar com representação contra Moro no Congresso dos Estados Unidos, porque dizem que lá o escândalo caiu como uma bomba entre os parlamentares e as parcerias, o segundo advogado do grupo, essas parcerias de representação envolveram instituições americanas, como a FBI, que podem ter sido induzidas ao erro por conta do que o ex-juiz levou como informação para lá. O que você acha disso tudo? Qual o impacto de fazer essa denúncia? A gente precisa ver até que ponto eles foram induzidos a erro e até que ponto eles estão nesse conluio também, né? De qualquer forma, eu acho que o importante é que isso seja assim levado a todas as esferas do direito internacional possíveis. Porque o que eu vejo aqui no Brasil é isso aí, o próprio presidente Lula já falou isso numa das ligações interceptadas ilegalmente dele, falando assim, o STF está acovardado, já naquela época. Hoje em dia, acho que vejo isso com muito mais profundidade, né? Esse julgamento da semana passada é prova disso, né? O STF está, sim, intimidado por forças aí claro, sempre é o poder econômico que atua, mas seja pela frente militar, seja pela frente da mídia, da opinião pública, que vem aí como opinião publicada, né, pelos grandes veículos, o STF está intimidado, o judiciário está
nas mãos, o judiciário está refém da opinião pública. Então, internamente é muito difícil. Então, é preciso sim levar, acho que são dois movimentos imprescindíveis, levar isso para a ONU, levar isso para todas as esferas internacionais possíveis para que fique escancarada essa parcialidade e essa ausência de provas que caracteriza a perseguição política com relação a Lula, e também conscientizar o povo. O povo precisa saber, porque eu acho que só uma mobilização popular pode fazer esse jogo virar. Direito internacional e mobilização popular. Acho que essas duas frentes têm que ser exploradas e têm que ser denunciadas, e essas duas frentes têm que conhecer a verdade, o que aconteceu de fato aqui no Brasil nos últimos anos.